Hoje nós vamos começar uma série de mensagens que, querendo Deus, futuramente vamos continuar, que é sobre o Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Está em Mateus capítulo 5 e vamos ler apenas o versículo 1, 2 e 3 para iniciar. Amém? Que diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Até aqui. Amém? Glória a Deus. Podeis sentar, fique à vontade. Bem, para iniciar, eu gostaria de dizer a vocês que esse sermão, com certeza, é o mais famoso de todos os sermões. E, com certeza, o autor desse sermão é o mais poderoso de todos os pregadores, né, que é o próprio Jesus Cristo. Então, o sermão ele já começa dizendo, o texto do sermão começa dizendo, Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. Eu quero contextualizar isso aqui, talvez você que esteja ouvindo não lembre, ou então nunca leu esse texto. Aqui é praticamente a primeira mensagem que Jesus pregou, porque aconteceu cronologicamente logo no início do ministério dele. E voltando um pouquinho ao capítulo 4, nós vemos a tentação de Jesus. Sabemos que antes de Jesus começar o seu ministério, ele passou por um deserto, né, onde ele ficou ali, como diz a palavra, para ser tentado 40 dias e 40 noites. E após isso teve fome e foi tentado por Satanás. Nós sabemos e é conhecido de todos que Satanás disse para ele: se tu és o Filho de Deus, transforma pedras em pães, porque estás com fome. Mas aí Jesus disse para ele o quê? Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Mas em seguida eu quero chamar a atenção para o versículo 5. Olha o que diz: então o diabo o transportou à cidade santa. É isso? É o capítulo 4, versículo 5. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, o lugar mais alto que tinha ali. Vejam que Satanás transportou Jesus para o templo. Como assim? Né? O inimigo, o mal, transportou Jesus, o Filho de Deus. Vamos continuar vendo aqui. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem, e tomar-te-ão pelas mãos e nunca tropeçarás em pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então Jesus resistiu mais uma vez àquela tentação. E versículo 8 diz o quê? Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Veja que o versículo 8 diz que novamente Satanás pegou Jesus e colocou sobre o monte. E aí a gente, quando para observar isso, a gente talvez fica um pouco pensativo, né? Mas como assim? Mas vamos continuando. Tudo tem que esperar o fim. Então já adianto para você, calma. As coisas estão confusas, as coisas estão difíceis, calma. O fim não chegou ainda. Aleluia. Né? Esse momento que estamos passando de privações, onde temos horário para sair, temos limitações para estar na rua, esse não é o fim. Então, se você crê em Deus, você que está aí me ouvindo, crê no Senhor, o final vai ser de bênção, de vitória, de glória. Estaremos eternamente com o Senhor. Essa é a sua promessa, então não tema. O final, o melhor ainda está por vir. Então veja que aqui Satanás transportou, mas veja o que diz o versículo 10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então Jesus, com uma palavra também do Velho Testamento, todas as 3 respostas de Jesus
são textos do Velho Testamento. Então Jesus novamente refutou aquela tentação, aquela oferta de Satanás com uma palavra. Então o que eu entendo aqui, irmãos? Voltando aqui à questão de que Jesus foi transportado. Ele não teve naquele momento uma resistência física. Talvez também não podemos observar aí uma resistência mental, mas a resistência espiritual sempre teve. Em outras palavras, Satanás pôde pegar Jesus e colocar ele sobre o templo, pôde pegar Jesus e colocar ele sobre o monte, mas no final a palavra de Jesus expulsou Satanás. Então o poder que Jesus demonstrou naquele momento não foi o físico, foi o poder da palavra, foi o poder espiritual. Então comece a tomar posse nessa noite. O poder físico talvez você não tenha e nem eu, mas o poder espiritual nós temos e continua sobre nós. Aleluia. Então a mesma coisa aplica-se para você. Veja que a situação que estamos vivendo de pandemia já há 1 ano, continua a mesma coisa que no mesmo período do ano passado. E a gente pode parar para olhar para isso e dizer assim, meu Deus, mas a gente está limitado novamente. Mas assim como esse texto diz, o poder de Deus continua sobre o seu povo. E você que está me ouvindo também, você tem isso à sua disposição. Se você ainda não crê em Deus, você tem a oportunidade hoje. A Bíblia diz que o dia oportuno não é amanhã e nem ontem, é agora. Então você tem a oportunidade de ter Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Se você já tem e está afastado ou desviado, que são coisas diferentes, você sabe disso, você que está me ouvindo, você tem hoje a decisão de voltar para Cristo, e você pode fazer isso aí onde você está, porque a palavra, como diz aqui, ela não tem limites, ela tem o poder de libertar e de alcançar. Então tome posse disso, aí onde você está, e se você está firme, creia, o poder continua sobre você, e você vai prevalecer com Cristo, amém? Então, para contextualizar, esse é o autor do sermão. E a partir desse momento, diz a palavra, que ele saiu pregando à beira do mar, na Galileia, e a mensagem está no capítulo 4, versículo 17. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, já quero também aproveitar essa mensagem que Jesus pregou, que é a mesma mensagem que João Batista tinha pregado, lá no mesmo livro de Mateus, capítulo 3, e vou replicar essa mensagem hoje, para nós que estamos aqui e para você que está em casa. Arrependemos dos nossos pecados, nos arrependamos dos nossos pecados, porque é chegado o reino dos céus. Em outras palavras, a oportunidade está aberta hoje, e nós fazemos a nossa parte, que é o arrependimento. O que significa arrepender-se? Significa mudança. Pode pesquisar e você vai ver que arrependimento não é só um sentimento, como se fosse um remorso, mas o arrependimento é mudança de direção. Então, nesse momento, essa hora, esse tempo que estamos vivendo é de mudanças. Mude hoje, não deixe para amanhã. Tudo aquilo que está errado, apresente a Deus hoje, mude, se arrependa dos seus pecados, para que você possa ter o reino dos céus, porque ele está ofertado para você. E Jesus continuou pregando e dizendo, vinde a mim que vos farei pescadores de homens. Começou a chamar os seus discípulos, começou por Pedro, Tiago, André, João, e em seguida no capítulo 5 começa essa situação que nós vemos aqui. Veja que Jesus primeiro começou a pregar, começou a anunciar o evangelho, e depois uma multidão já começou a segui-lo. Então tudo acontece no seu tempo. Primeiramente, ele começou a pregar pelas ruas, pela beira do mar. Depois, quando ele pregava, já se juntava muita gente. E diz o versículo que Jesus, vendo a multidão, subiu no monte. E aqui eu quero começar no texto falando que o principal que eu observo aqui
é que Jesus tinha uma visão ampla. Então Jesus, ele não estava apenas pregando para 12. Jesus não estava apenas pregando para 3. Lógico que em alguns momentos Jesus pregava para uma pessoa, como tem o clássico sermão que ele pregou para a mulher samaritana. Mas isso era porque tinha um propósito. Mas ele também tinha a visão de pregar para a multidão. Então eu quero dizer para mim e para você, que nós não estamos perdidos na multidão. Podemos estar em uma situação hoje, em que podemos pensar assim, eu sou mais um. Talvez você esteja pensando isso, né? Mas Jesus não pensa assim. Ele alcança você nessa noite. Aleluia. Ele olha para você. Você não está aqui, você que está na sua casa. Aqui tem muitas cadeiras vazias. Mas aí onde você está, Jesus te alcança. Ele está te vendo. A multidão, ela pode ser presencial ou virtual. Mas Jesus está te alcançando. Os olhos deles estão sobre você.